Vamos lá, galera. Questão 2 da seção 1.3 do livro do James Stewart. Ela diz o seguinte, é uma questão bem intuitiva, né? A gente seguindo nossos parâmetros aqui, que ela diz assim, ó, explique como obter, a partir do gráfico y igual a f de x, os gráficos a seguir. O primeiro, nós vamos ter que aqui que y é igual a f de x mais 8. Sendo y igual a f de x mais 8, significa o quê? Como que a gente faz para obter este gráfico a partir de f de x sendo o gráfico originário, né? Ou seja, para todos esses que a gente vai avaliar, y igual a f de x era o gráfico originário. Para obter esse aqui, a gente vai pegar o gráfico originário e andar, né, deslocar 8 unidades para cima. Porque vejam, é f de x mais c. O c está sendo aqui simbolizado pelo 8. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Deslocar 8 unidades para cima. Beleza. Este foi o primeiro. Letra B. Diz o seguinte, y igual a f de x mais 8. Mudou alguma coisa aí, não mudou? Vamos lá. Y é igual a f de x mais 8. Essa foi a mudança ocorrida. E aí, o que aconteceu aqui? Vamos analisar. Quando o número, né, acompanha dentro do f de x, ou seja, ele vai acompanhar o valor de x, o que acontece? E neste caso aqui está sendo positivo. Ou seja, não está igual está aqui. Y igual a f de x mais c, em que o c equivale a 8. Então, deslocamos c unidades para a esquerda, ou seja, é só a gente deslocar 8 unidades para positivo esquerda. Beleza? Letra C. Y igual a 8f de x. 8 f de x. O que acontece quando a gente tem um número multiplicando o nosso gráfico original, nossa função original, né? Vejam só, aqui ó, y igual a c, que multiplica f de x. Então, expande o gráfico vertical um fator 6. Então, o que a gente tem que fazer para isso acontecer? Expandir o gráfico verticalmente. Vejam, ó, 8 está aqui no lugar do C. Expande o gráfico verticalmente. Um fator 8. Ok? Porque a quantidade de casas que a gente tem aqui. 8 vezes o gráfico original, a gente expandiu. Para chegar nessa função a partir dessa, a gente tem que expandir o gráfico verticalmente um fator 8. D. Y igual a f de 8x. Agora é uma coisa diferente, ó. Y é igual a f, já vou colocar o x aqui, de 8x. Para a gente chegar nisso aqui, o que a gente tem que fazer? Olha só para vocês verem. Y igual a f de cx, ou seja, nós vamos contrair o gráfico horizontal um fator c. Ok? Agora a gente está trabalhando na parte horizontal. Então, basta para a gente sair dessa e chegar até essa, nós temos que contrair
o gráfico horizontalmente um fator 8. Beleza? E a letra E, y igual a menos f de x menos 1. E menos 1. O que a gente tem que fazer nessa situação? Olha que bacana essa daqui. Ela está induzindo a gente a fazer duas coisas da nossa base, né? Nossa base de dados aqui. A primeira coisa, quando a gente tem o y, a gente tinha a função aqui, ó, y igual a f de x. Essa é a nossa originária. Y menos f de x nos denota isso aqui, ó. Y igual a menos f de x. Reflete o gráfico em torno do eixo x. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, refletir o gráfico em torno de x e, vejam só, eu tenho menos 1. Se eu tenho um número negativo acompanhando a minha função originária, significa que eu tenho que deslocar c unidades para baixo, ok? Então, refletir o gráfico em torno de x e deslocar o gráfico uma unidade para baixo. Perfeito. E por último, f, que diz o quê? Y igual a 8f de 1/8 de x. Nossa, vamos ver o que vai acontecer com esse cara. Igual a 8 f de 1/8 de x. O que vai acontecer com esse cara? Primeiro, a gente já sabe que o 8 que multiplica uma função, que é a nossa função originária, faz expandir o gráfico verticalmente o fator 8 vezes, correto? Então já é a primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos expandir. E aí, depois eu vou ter aqui, ó, uma divisão de x por c. X aqui está sendo dividido por 8, correto? Então, além de eu expandir o gráfico verticalmente um fator 8, eu está falando para mim aqui que eu tenho que expandir o gráfico horizontalmente o mesmo fator. Então, a gente já pode até falar que a gente vai expandir o gráfico verticalmente e horizontalmente, ok? Um fator 8, beleza? Porque eu tenho uma multiplicação aqui que expande o gráfico verticalmente e eu tenho uma divisão aqui que expande o gráfico horizontalmente. Então, nós vamos expandir o gráfico nos dois, como se diz, nas duas direções, né? Então, expandir o gráfico verticalmente e horizontalmente um fator 8. Ok? Bacana essa questão, tranquila de mexer. Vocês perceberam que a gente conseguiu identificar todas as nossas bases aqui de análise para gráficos a partir de outros funções a partir de outras funções já existentes, e foi bem tranquilo da gente poder trabalhar, né? Você sempre tem que analisar fato a fato. Eu até deixei demarcado de cores diferentes aqui tudo que estava acontecendo com a nossa função originária, que é y igual a f de x. Beleza? Bom, se alguém tem alguma dúvida, já sabem, mas eu vou fazer questão de repetir, porque às vezes alguém está assistindo esse primeiro vídeo aqui e não assistiu os demais.
Mas se alguém tem alguma dúvida, pode colocar nos comentários abaixo que eu vou fazer questão de respondê-los. E se caso não queiram, né, colocar nos comentários, pode mandar um e-mail que está na descrição do vídeo. Bacana? Quem puder, se inscreva e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso. Beleza? Até a próxima, galera.